tarde, me chamo Dailane, sou estudante de Direito e vou falar um pouco sobre o crime de perseguição, mais conhecido como stalking. Pode passar. Sumário, crime de perseguição, tipificação, dados, caso Lívia Vilela, considerações finais. Pode passar. Bom, primeiramente, por que stalking, né? Stalking ele é conhecido internacionalmente porque vários países ingleses já tipificaram em seus códigos o crime de stalking, que significa perseguição, no caso, perseguir uma pessoa por meio na vida real ou também por meio virtual. Por meio virtual também é conhecido como cyberstalking. No Brasil, foi tipificado no artigo... Foi tipificado no artigo 147-A, acrescentado pela Lei 14.132 de 2021, que tipifica perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Tem pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. É de ação penal pública condicionada à representação. Pode passar. Como eu falei, ele é bem novinho, né? Foi tipificado em 2021 e anteriormente ele constava na lei de perturbação, ele constava como na lei de contravenções penais, com o nome de perturbação da tranquilidade. No artigo 65, anteriormente não era crime, então, era só uma contravenção penal, que falava molestar alguém ou perturbar a tranquilidade por assinte ou por qualquer motivo. Reprovável, tinha pena simples de 15 dias a 2 meses e foi revogado por essa nova lei. Eu falei, crime de stalking. Pode passar. Alguns dados eu trouxe. Em 2022, no Brasil, de janeiro a dezembro, foram registradas 63 mil denúncias, sendo São Paulo a majoritária, com 22.477 denúncias. Isso são só denúncias. Imagine os que não foram denunciados, né? Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre o caso da Lívia Vilela, uma atriz que foi perseguida por 8 anos. Pode passar. Então, eu trouxe uma linha do tempo. Lívia Vilela é uma atriz, como vocês já perceberam. Ela é atriz de teatro e produtora corporal. Em 2015, aparentemente ela tinha uma vida ótima, tinha acabado de casar, tinha mudado com seu marido. Em 2015, ela começa a trabalhar numa ONG, Barra Escola. Barra Escola porque a gente não sabe ao certo se que instituição é. Apenas o nome da Lívia é verdadeiro aqui, porque está em segredo de justiça esse caso. Então foi... Enfim. Então ela começa a dar aula nessa ONG em 2015 e lá ela conhece o seu colega de trabalho, Felipe. E Felipe, até então, ela sabia dele só que ele era professor de xadrez e que ele dava aula ali, se encontravam raramente nos corredores, no refeitório. Até que um dia ele senta ao lado dela no refeitório e começa a conversar. Logo ele demonstra uma empolgação ali, falando com ela, porque ela falou que ela é atriz. Ele falou para ela que o sonho dele era ser ator, e ela dá mensagem de apoio para ele, falando que ele falou que era tímido, por isso que ele fazia. Não, todo ator é meio tímido mesmo. Aí ele já foi ali criando uma certa apreciação por ela. E naquele ano de 2015, toda vez que ele via ela no refeitório, ele ia falar com ela achava dele meio chato, que ele vinha trazer filmes cultos, assim, só pra puxar conversa com ela, né? E aí... normal até então, mais ou menos, né? Em 2016, não contente com essa aproximação, ela estreia 2 peças, e nessas peças, o Felipe, ele foi lá apoiar, levou até bombons, até aí tudo bem, só que ele passou aí em toda a peça
E peça de teatro, tipo, a pessoa faz uma peça e conta a mesma história em dias diferentes. E toda vez ele ia, nem se a pessoa for teu marido, se for o teu pai, não vai ter um tempo pra ir toda peça sua. E aí ela começou a ficar incomodada com isso. Ela parou então de descer, depois que o show acabava, ela parou de ir cumprimentar a plateia, já se privando ali de fazer alguma coisa que ela fazia sempre. E essa altura do campeonato, ela já tinha mudado os horários dela na escola, na ONG que ela trabalhava, para tentar evitar ele. Eles se viam ainda raras vezes, mas mesmo assim. E aí em 2017 foi quando começou a incomodar de fato, porque essa peça estreou, só que ela não estava trabalhando mais como atriz, estava trabalhando como apoiadora, porque ela não se sentia mais segura e tá ali em cima do palco. Então ela trabalha mais como preparadora corporal. E tanto que ele foi fazer uma oficina que foi ofertada, que ele pensou que era ela, porque ela tinha postado, enfim. E ele foi fazer essa oficina, chegando lá e descobriu que não, que a oficina era de outra professora, um tal de Rita, e ele ficou fazendo essa oficina. Um dia, a Lívia vai lá para apoiar, para ficar ali também como produtora, né, porque ela estava trabalhando com isso. Ela sentou na primeira fileira e para controlar a máquina de fumaça, Felipe chega e senta ao lado dela. A Rita, todo mundo do teatro já sabia, né, que ele era apaixonado pela Lívia. Ficava incomodando ela, que toda vez atrás dela. Ele senta ao lado dela, esse dia ela estava de short curto, e ela ficou extremamente incomodada porque ele não parava de olhar para ela. Ele já sabia a peça de Có e Salteado, fizesse pra frente. Ai, gente, desculpa. Enfim. E o Felipe ficou o tempo todo olhando para ela ficou extremamente irritada, incomodada, tanto que a professora... Pode falar, tá bom. E aí, depois desse dia, ela foi até a portaria e pediu para eles não deixarem ele entrar, só que eles falaram que é impossível, porque ele era o primeiro a comprar sempre os ingressos para estar ali. E aí ela parou de ir ao teatro, enfim. Ainda não, ela ia comprar preparadora corporal. No outro dia, ele também vai, ele se declara para ela, leva um poema, ela deixa claro que ele entendeu errado, que ela é casada, que não quer nada com ele. E ele não ouve ela, só ouve quando, no outro dia, um dia o marido dela estava lá, então chega pra lá nele, e aí sim, ele se afasta um pouco. Só que aí, no final de 2017, ele volta a falar com ela na escola ainda, quando eles se encontravam, né? E falava sempre na frente de professores que até então ninguém sabia o que estava acontecendo, porque pra ela não passava de um incômodo, sabe? Ela falava até para as pessoas falavam assim, você deve estar exagerando. Enfim, aí Felipe fala com ela no corredor, só que ela não responde. Aí ele vai atrás dela, pega no braço dela, aí um colega vê isso e incentiva ela a ir falar com os superiores, né? Felipe acaba sendo demitido, não por isso, mas porque ele tinha uma série de reclamações já de pais e alunos, e ele acaba sendo demitido. E 2018 começa tudo bem, ele não está mais lá na instituição, porém em março ela começa a receber um monte de ligação e o primeiro e-mail de Felipe. Até então era mensagem se declarando, só que ele, não contente com isso, ela não respondia os e-mails, ele vai até a ONG, nessa altura do campeonato, ele era privado, ele não podia mais entrar na ONG, porque depois que ele foi demitido, ele ainda aparecia lá para ir em coisas abertas para a comunidade, sabe? E aí privaram ele de ir na ONG, e nesse dia ele ficou lá plantado, esperando pela Lívia, e a Lívia, aí finalmente eles saíram de lá direto para a delegacia, e finalmente ela conseguiu uma medida protetiva, na lei que eu falei anterior, a de 65, em contravenção penal da perturbação da tranquilidade. Então, finalmente, ela consegue uma medida contra ele. Em
Em 2018, no segundo semestre, ele começa a fazer serenatas na porta da casa da mãe dela. De algum jeito ele descobriu a casa da mãe dela, que era a casa anterior que ela morava. E nessa altura, os e-mails que eu falei, que eram declarações, já tinham mudado o conteúdo, tá? Era ameaças veladas, como sonhei que alguém te matava, sonhei que cortavam você em pedacinhos e colocavam em potinhos com conteúdo sexual, conteúdo de estupro. E Lívia, claro, levava para a delegacia. Ele era detido. Ele era detido 3, 4 horas e era solto, até porque era a lei anterior, né? Ele foi condenado a 30 horas de serviço comunitário em 2018. E aí, depois que ele foi condenado, ele vai para o Sul. Lívia volta, então, a ser produtora, né? Porque ela já não subiu mais no palco, ela tinha parado até de ser produtora no teatro. Ela não ia mais no teatro. E então, ela volta a ser produtora. Inclusive, ela vai para Rio de Janeiro fazer uma peça, produção apoiando, porque a atriz ela não estava mais sendo, né? Para Rio de Janeiro e em São Paulo também, que é onde ela morava. Felipe entra em contato pelo Instagram do marido dela, só que, tipo, eles não respondem, eles vão lá ver o Instagram dele, né? Ver o que está acontecendo na vida dele, enfim. Deixando claro que isso não é stalkear, o crime de stalker, como eu falei. O crime de stalker ele tem que ser condutas reiteradas. É um crime habitual. Então, eles estão lá no Instagram dele e descobrem que ele não está no Sul, que ele está em São Paulo, que ele está morando no bairro da Lívia, no Hostel, e que ele tinha inclusive ido no Rio de Janeiro na mesma época que ela estava apresentando essa peça. Logo ela ligou para a polícia, né? Eles foram lá, só que ele não estava mais naquele hostel que ele estava antes, que fica próximo ao bairro da Lívia. Então, no final de 2019, a Lívia está em Recife, como preparadora corporal também. Ela estava 2 horas antes da peça começar, ela estava no palco, preparando os atores. E aí Felipe entra no teatro e vestido de cangaceiro, gente, é sério. Será que era o que é Nordeste, no Recife? E aí... Eu sou nordestina, não tem nada a ver com isso, gente. Ele entra vestido de cangaceiro, com um facão na mão e começa a ameaçar ela, falando que ela estava traindo ele com o Felipe. Não, o Felipe é ele. Traindo ele com o marido dela, porque na cabeça deles tinham um relacionamento. Então, eles foram para a delegacia, enfim, uma juíza entendeu que na cabeça de Felipe eles tinham um relacionamento. Então, finalmente, ela conseguiu enquadrar ele na Lei Maria da Penha. Ele conseguiu a medida protetiva contra ele na Lei Maria da Penha, isso em 2019. O crime foi tipificado em 2021. Em 2020, 2021, ele deixa ela em paz, digamos assim, mandava um outro e-mail, vários e-mails diferentes, então não tinha como saber que era ele, né? O usuário é diferente. Em 2019, ele entra em contato com a Lívia de novo, ela já é instruída pela advogada dela. Ele fala, fulano, você está infringindo uma medida da Lei Maria da Penha. E aí ele acaba se entregando nesse momento. E finalmente ela tem um mandato de prisão deferido na Lei Maria da Penha, não no crime de stalker. E o crime de stalker, ele já estava vigente. Só que, aí vai pra minha crítica. Pode passar. Eu vou guardar essa informação, eu vou falar mais tarde. Então, Lívia, as fotos que eu coloquei é da Lívia. Stalker é um conto de terror documental. Hoje ela conta a história dela, ela fala que relutou muito para contar a história dela, porém, à medida que ela foi falando com as pessoas, com amigas, ela viu que essa vivência não era uma vivência isolada dela, só apenas. E ela fala que hoje ela está de pé, está voltando a fazer teatro, está indo ao mercado, dirigindo seu carro sozinha, saindo sozinha, coisas que ela parou de fazer dentro desses 8 anos. Tanto que naquele dia que ele foi preso, chamaram a polícia, o marido dela tinha ido buscar ela e estavam com medo de sair no carro, porque seria mais uma informação que Felipe teria dela. E no caso de Lívia, o stalker pode não virar um homicídio, mas ele mata a vítima diariamente, pouco a pouco.
Ela fala que ficou com transtorno pós-traumático, depois de muita terapia ela não trava mais, mas por muito tempo, 8 anos ela não conseguia fazer nada. Vocês viram que, à medida do tempo, ela foi deixando de fazer coisas simples, mudando o horário dela por conta de uma pessoa. Pode passar. Considerações finais. Bom, não há que se negar que a tipificação do crime de stalker foi importante, porque, visto os casos que estamos tendo, foi de essencial importância essa tipificação. Só que, como eu falei, a Lívia, o Felipe só foi preso porque foi enquadrado na Lei Maria da Penha. E por isso que ele foi preso. As leis de contravenções antes eram um crime de contravenção penal, do artigo 65. Porém, a pena do crime de stalker é de 6 meses a 2 anos, o que faz com que o crime ele seja de menor potencial ofensivo, fazendo com que seja julgado no juizado especial criminal, ou seja, vai ser feita ali uma transação penal e ele não vai nem responder criminalmente, ele vai responder ali com pena restritiva de direito. Esse crime, no início, a pena era prevista de 1 ano a 4 anos. Então, buscava-se uma gravidade quando mudou do artigo 65 para o 147A, mas eu não vejo essa gravidade que se buscou. A vítima ela passa meses, anos sofrendo, e quando finalmente denuncia, tem coragem de denunciar, consegue provas, porque é um crime reiterado, e precisa de ter habitualidade. Quando finalmente ela consegue denunciar, ele só responde com restrição de direitos. A vítima fica com a sensação de impunidade, sabe? É isso que vale minha liberdade individual, minha privacidade, minha integridade física e psicológica. E é isso, eu trouxe esse caso porque é um caso atual, pertinente, e a maioria das vítimas são mulheres, né, como sempre. E como essa mesa é composta por mulheres, eu queria alertá-las, se caso você se sinta ameaçada, perseguida por uma pessoa que ela tenta entrar constantemente em contato com você, se você sente a vontade, a necessidade de mudar a sua rotina por conta de uma pessoa, denuncie, porque stalking é crime e você não precisa passar por isso. Excelente. Vou começar do início, então. O tema foi super interessante, né, gente? Nem preciso falar, prendeu a atenção de todas vocês, que eu acho que ninguém respirava direito, né? Sua apresentação foi ótima, cumpriu aqueles requisitos. A mesma coisa que eu falei com a Stephanie. Na apresentação pessoal, dessa preocupação com a imposição, a forma como você vai falar, como vai se apresentar. Não tá com o batom vermelho da Stephanie, mas a gente percebe, assim, a sua preocupação. O material que você fez foi super impactante. Eu não sei se foi proposital ou não, eu acho que foi, mas vocês perceberam que ela usou as cores vermelho e preto? Inclusive tem o material inteiro? Tem ainda? Aí, vocês observam que do início ao fim, ela se baseou em 2 cores, vermelho e preto. Ela estava falando sobre algo que tinha essa abordagem criminal, então se foi intencional, foi muito bom. Prendeu a nossa atenção e a gente consegue receber esse material de impacto visual. O sumário, de novo, é muito bom quando vocês fazem. O índice é um sumário, algo que guia a gente dando spoiler daquilo que vai ser falado, muito bom. O fundamento legal, parece que você adivinhou o que eu ia falar para a Stephanie, de ter um slide específico trabalhando melhor essa questão do fundamento legal. Como a apresentação de vocês é jurídica, é aquilo que eu falei antes. É importante vocês darem um enfoque para esse aspecto jurídico, do início ao fim. Fundamento jurídico, fundamento legal, a base legal é importante estar em todos os trabalhos. A abordagem seguinte, se vai ser jurisprudencial, igual a Stephanie fez, se vai ser só a discussão dos casos, se vai ser a discussão sobre
a decisão judicial. Aí cada uma vai fazer a abordagem como quiser, mas foi muito importante aquele slide do fundamento legal com destaque. O material, de novo, eu achei muito bonito, muito bem feito, essas fotos, né? Fica muito visual, as cores. A tipificação, quando você trabalha a questão da tipificação, eu achei que ficou muito clara, gostei muito dessa abordagem que você fez. Você trouxe para ilustrar mais ainda um gráfico com dados, algum tipo de dado que ela quis colocar. Esses gráficos, esse trabalho com número, com dado, isso enriquece a apresentação também. E quando você traz o caso concreto, aí eu não tenho nem o que falar, fica mais visual e mais interessante que tudo. Foi excelente. A linha do tempo é excelente, eu adoro quando vocês usam a linha do tempo, porque ela facilita para vocês explicarem e facilita para a gente entender. O que eu acho só? Sua linha do tempo ficou longa na explicação. Talvez ela tenha feito seu trabalho ficar longo. Você contou uma verdadeira história com detalhes. Depois você vai assistir no próprio vídeo da sua apresentação, você vai ver que dá para entender a história parecendo que a gente estava vivendo junto. Porque eu queria e você lembrava de cabeça, o que é mais incrível. Ela realmente estudou a evolução dos fatos, ela sabia falar. Às vezes ela batia o olho naquela linha do tempo e lembrava de algum detalhe do ano e explicava melhor. Mas essa parte da linha do tempo, se você tivesse que diminuir seu tempo, ia ser ali que a gente iria mexer. Porque a gente tem como contar a história de uma forma mais analítica, mais cheia de detalhe, e a gente tem como contar a história de uma forma mais sintética e mais resumida. É bom o exercício de contar com muitos detalhes, principalmente quando você consegue até lembrar de cabeça, mas é bom o exercício de conseguir contar a mesma coisa de uma forma mais sintética, mais resumida, que é difícil, mas é possível. Então, o ponto do corte de enxugar seria aquele da linha do tempo, mas ela ficou muito boa e muito visual. Isso permitiu que a gente entendesse a história inteira. O slide seguinte a essa linha do tempo ficou muito interessante e você explicou os efeitos do crime. Então foi uma forma interessante de, depois da história toda, colocar algo que você queria destacar como um aspecto interessante. E no final, as considerações finais, o slide final, eu não lembro exatamente dele, mas eu escrevi aqui, impacto. Foi um slide de impacto. E a sua opinião pessoal trouxe uma provocação boa. Quando a gente entende essa opinião pessoal com clareza, fica mais fácil até de eu conseguir avaliar. Você quis provocar uma reflexão específica, acho que você discutiu algo sobre terem usado a Lei Maria da Penha, como é que seria a legislação se não fosse, na sua opinião, se aquilo seria justo ou injusto. O mecanismo que arrumaram, nem eu consegui entender, sinceramente, eu não consegui entender como que colocaram isso na Lei Maria da Penha, né? Até então eu achava que a Lei Maria da Penha só ia valer para aquelas questões realmente domésticas, né? Nessa situação, ela que não tinha nada com ele, como usar a Lei Maria da Penha? Então, eu mesma nem consegui entender isso. Mas foi interessante quando você traz essa provocação final como uma manifestação da sua opinião pessoal. Eu achei que você seguiu o roteiro, a concatenação da sua apresentação, ela está toda muito sólida. A única observação de modificação que eu faria para você é tentar depois de novo, sem precisar apresentar para a gente, você tentar contar a mesma história com metade do tempo. Você vai conseguir, é um exercício interessante, mas foi excelente, parabéns. Eu abro agora para vocês e para você também, Tailane. E se você ficou nervosa, eu não percebi. Agora eu deixo para vocês comentarem, fazerem pergunta, algo que vocês quiserem discutir. Eu queria falar só um pedaço da história, que eu achei muito interessante o tema em si, mas principalmente a parte que o crime ele ia ocorrer como qualquer outro, né? Ele ia responder até 4 anos, como você mesmo falou. Ele era um crime de menor potencial ofensivo. E quando eu percebi que você falou que eles conseguiram enquadrar na Lei Maria da Penha, eu pelo menos tive uma reação assim de...
igual no trabalho da Ana, nossa, uma vitória, né? Mas, ao mesmo tempo, você conseguiu trazer uma opinião muito crítica, que geralmente a gente quer só parabenizar quem conseguiu, né, enquadrar dessa forma, mas você conseguiu trazer, assim, e as pessoas, e o geral? Como que a gente vai conseguir com todo mundo? Será que só vai responder quem conseguir se enquadrar nisso e de modo geral, as pessoas que não se enquadram, né, na Maria da Penha? Vai responder só os 4 anos? Então, assim, achei muito interessante. Não, isso é justamente minha crítica. O que acontece? O Felipe só foi preso porque acharam uma brecha, porque ele entendia, na cabeça dele, ele entendia que tinha um relacionamento com a Lívia. Então, conseguiram nessa brecha encaixar ele na Lei Maria da Penha. Se ele não tivesse sido enquadrado na Lei Maria da Penha, ele não teria sido preso. Porque minha crítica é justamente a pena imposta, fixada no crime de perseguição. Anteriormente era 1 a 4 anos, que é a previsão, só que fixada de 6 meses a 2 anos, que faz com que ela seja um crime de menor potencial ofensivo. Então, buscou-se uma gravidade que não veio a acontecer, porque a lei de contravenções penais anterior, do crime de contravenção à perturbação, que eu falei, a do artigo 65, fazia isso. Ele já, inclusive, o Felipe, ele foi enquadrado nela naquela época. Ele prestou serviço comunitário. E se ele tivesse sido enquadrado no crime de perseguição, ele não teria sido preso, porque é um crime de menor potencial ofensivo. Ele teria feito uma coisa na comunidade, um serviço comunitário, enfim, era isso minha crítica. Alguém mais quer falar? Não?